Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Fazendo só uns ajustes, não esquece de deixar aquele like maroto, né? De curtir aí o nosso vídeo, tá bom? Comentar, teu feedback é bastante importante, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Deixa eu aparecer aqui, ó. Sejam bem-vindos, né, a esse momento maravilhoso. Estávamos parados aí há 2 semanas, né, né? Então eu peguei aí 2 semanas, meio que dei férias para mim aí um pouquinho aqui do canal, mas foi para trazer novos projetos aí. Então em breve estarei divulgando aí esses novos projetos também para vocês. Dando continuidade ao nosso curso de álgebra, a aula de hoje é uma aula imperdível, tá bom? É a aula de matemática financeira. De antemão, já adianto para você que a gente vai ver todas as formulazinhas rápidas, práticas, o conceito de cada termo dessa fórmula. Vamos responder aí 5 questõezinhas, tá bom? E deixar bem claro para você que a gente não vai aqui se aprofundar na matemática financeira para valer. Tá bom? Então não vai ser uma matemática financeira pura, que se vê nas universidades, aquela coisa toda. Então a gente vai ver o essencial para que você faça uma boa questão no seu vestibular ou no Enem, né? Gosto também de lembrar você, né, que as inscrições do Enem estão abertas, então aproveita, vai lá e garante a tua inscrição, né? Se inscreve logo, não deixa para a última hora, porque você sabe como funciona esses sistemas aí do Ministério da Educação. De vez em quando deixa a gente na mão, então vai lá, corre e se inscreve, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se o slide aqui já está passando aí para vocês, né? Então tá passando aí, ó, aqui em cima. Você começa a ver aí o nosso conteúdo de matemática financeira, ok? Então vamos lá, vamos que vamos. A matemática financeira, o próprio nome já fala, né? Já diz que a gente vai falar de finanças, ou seja, cálculos que vai envolver finanças, né? Vai lembrar muito, ou seja, vai ter uma dependência muito grande em relação aos conteúdos que a gente viu lá no conceito básico. Aí eu trago um pequeno cronograma da gente aí, né? Lembrando dos conteúdos que a gente viu até agora. O nosso conteúdo atual é exatamente o conteúdo de matemática financeira, né? Na próxima semana, né, provavelmente a gente já vai estar vendo matrizes, tá bom? Eu acredito que não nessa semana, mas eu vou tentar aí trazer esse conteúdo de matrizes o mais rápido possível, ok? Já que essa aula ela está sendo agora está sendo postada no dia de hoje, né? O dia 5 de julho, né? Então você deve estar aí assistindo, então eu vou tentar para que na próxima segunda você já tenha o conteúdo de matrizes, né? Vou tentar aí trazer aí para gente. Para quem é meu aluno dos cursos aí presenciais e híbridos, né? Essa aula também funciona como uma revisão marota, bacana aí para vocês trabalharem aí. Lembrando que esse cronograma ele pode ser modificado, aquela coisa toda, a gente vai acrescentando aí na medida do tempo. Então, para começar, vamos conceituar. Deixa eu ampliar aí o nosso slide. Deixa eu ampliar o nosso slide um pouco. Vou sumir não, tá bom? Estou aqui no cantinho, ó. Aqui no cantinho. Então, ampliar aí o nosso slide aí um pouquinho. Você começa a perceber que antes da gente realmente pegar para valer o conteúdo, a gente precisa conceituar. Então, precisamos determinar essa conceitualização, né? Então vamos conceituar. O que é que você já sabe sobre isso? Vamos refletir um pouco. O que é que sabemos sobre matemática financeira? Né? A matemática em si, você já sabe, números, aquela coisa toda. Quando se fala de financeiro, então está falando disso aqui, o din-din, a bufunfa, né? O dinheiro. Né? Então está se referindo a esse processo, ok? E aí, para se trabalhar com a matemática financeira, 3 conceitos são importantes que a gente tem em mente, que são as taxas, juros e o capital. São 3 termos aí que é importante que a gente tenha em mente o que é cada um deles. Né? Porque tem muita gente que pensa que taxa é a mesma coisa que juro é a mesma coisa que capital e fica nessa briga longa, né? E acaba quando você se depara com as expressões que a gente vai ver lá na frente, não tem a determinação. Então, ó, nos livros, né, temos a seguinte definição, conceitualização, né, do que é juro.
Juro é a remuneração paga ou recebida por quem realiza uma compra ou um empréstimo durante certo tempo a uma certa taxa percentual. Capital é o valor financiado, né? Ou seja, é o valor real, o valor que você está aplicando, tá bom? Então, aquele valor atual é o que a gente chama de capital. E taxa de juros é o preço com que, aí no caso aí a gente está falando, tomadores de empréstimo pagam aos emprestadores para poderem usar o dinheiro que não é seu. O que isso quer dizer? Taxa de juros vai ser aquele valor percentual proporcional ao capital que no final, quando você vai usar num determinado tempo aquela taxa de juros, então, por exemplo, você usa aquela taxa de juros por um mês, então vai dar um valor percentual ali, um valor proporcional ao capital, que é o que a gente vai chamar de juros. Então, uma coisa depende da outra. Para ser mais claro para vocês, né, a aula, também aproveito para dizer que a aula não vai ser muito longa, tá bom? Vai ser uma aula tranquila, a gente não vai se alongar tanto, até porque são informações que muitos de vocês deitam e enrolam nisso aí. Quando se fala de dinheiro, eu duvido o camarada errar, o camarada falhar. Então, quais são os tipos de juros? Existem dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos, tá bom? Então, em 90% dos casos, as operações financeiras são realizadas a juros compostos, tá bom? Então, a maioria das transações financeiras são a juros compostos. Mas não se preocupe, não, que o enunciado ele vai deixar claro isso para você. Ele vai dizer se vai trabalhar juros simples ou se vai trabalhar juros compostos. Professor, e o que define os juros simples, né? Os juros simples, tá aí, você pode ler aí na tela, né, o que tem dito nos livros, mas no popular, eu costumo dizer que juros simples é aquele em que o capital ele é constante, ele é único. Ou seja, se você investiu R$1.000, pode passar 10 anos que o investimento, né, claro que vai aumentar, mas o seu capital vai continuar, o capital em si vai continuar sendo R$1.000. E juros compostos já é o que acontece ao contrário. Então, se você tem um capital, esse capital sofreu uma taxa de juros ali em um determinado tempo. Quando somou esse capital com esses juros, né, que sofreu ali a partir daquela taxa, então quando se fez a soma desse capital com juros, você gera um montante. Esse montante, em juros compostos, vai se tornar um novo capital. E assim sucessivamente. Então, eu tenho o costume de dizer que a juros simples o capital é constante e a juros compostos o capital ele é variável. Né? Ou seja, ele varia dependendo da situação e da transação financeira que tem acontecendo ali. Então, aí a gente chama de juros compostos. Tá vendo? Vamos ver umas formulazinhas, né? Então, formulando. O bom desse assunto é que é só aplicação de fórmula, um pouquinho de lógica para você entender o contexto, o que é que está acontecendo, e 99% da aplicação da fórmula. Existem duas formulazinhas aí básicas para os juros simples. Né? Existe o J igual a C vezes I vezes T, que eu tenho o costume de apresentar aos meus alunos como bizu, que juros é a companhia inimiga do trabalhador. O trabalhador não gosta de juros. Qual trabalhador que vai gostar de estar pagando juros? Nenhum. Então, para você decorar de forma rápida, você pode utilizar essa ideia aí, né? De que os juros é a companhia inimiga do trabalhador. Onde o C é o que a gente chama de capital. Tá bom? Então, o C é o que a gente chama de capital. Quando é a juros simples, esse C vai continuar sendo o mesmo valor em qualquer transação, porque é simples. Se fosse composto, professor, a fórmula é a mesma fórmula. A juros compostos, essa fórmula aqui ela é a mesma. Qual a diferença? Esse capital ele vai ser sempre variado. A cada transação ele vai ter um novo valor. O I equivale à taxa de juros. Tá bom? Aí lembrando, esse I ele sempre vai vir em porcentagem. Porém, você vai ter que sempre converter para decimal ou fração, se você quiser. Tá bom? Eu geralmente costumo deixar em decimal mesmo. Fica mais rápido, na minha opinião. E aqui embaixo está a formulazinha do montante. Tá bom? Outra formulazinha para juros simples que você pode utilizar é essa aqui. Ó. Montante é igual a capital mais juros. Tá bom? Também é muito usada essa formulazinha. Que o montante também pode ser encontrado com a soma do capital mais os juros. Se você quer achar o M de uma forma mais direta, é só usar a formulazinha de baixo, que tem
as mesmas variáveis. Eita, eu esqueci de falar dessa variável aqui, é o T. Isso aqui significa tempo. E lembrando que esse tempo, você pode estar... professor, esse tempo é em ano, minuto, segundo, é o quê? Ele depende da taxa de juros. Se a taxa de juros for anual, então o tempo ele tem que vir em anos. Se a taxa de juros for mensal, o tempo tem que vir mensalmente, tem que vir em meses. Se a taxa de juros for por hora, então o tempo ele vai ter que ser calculado por hora, para você chegar e fazer o cálculozinho de forma tranquila. Beleza? Vamos lá. Continuando. Aí agora, vamos fazer um exemplozinho aí. Eu trouxe uma tabelinha com os valores já fixos. Daqui a pouco a gente vai fazer questão mesmo para valer. E a gente vai calcular e tentar encontrar a taxa de juros, né? Foi oferecido duas propostas aí que a gente está vendo. A proposta 2 e a proposta 3. E a gente quer saber a taxa de juros de ambas, né? A proposta 2 diz que foi investido um capital de R$1.000, né? Há 4 anos. Ou melhor, 4 meses. A taxa de juros é o que ele quer. E no fim das contas, essa proposta aí gerou uma quantidade de juros de R$240. Então, no caso, a gente vai ter o seguinte. Vamos usar a formulazinha, né? Companhia inimiga do trabalhador. Juros, 240. Juros, 240. Capital, R$1.000. E o I é o que estamos procurando. O T é o tempo, que são 4 aqui. E aí é só a gente fazer a continha. Se você ver aqui, 4 vezes 1.000 dá 4.000. Então, a gente vai ter algo do tipo de 240 dividido por 4.000, que é igual a I. Isso aqui vai dar o equivalente a 0,06. Que isso é a mesma coisa se a gente multiplicar por 100 de 6%. Então, achamos a taxa dessa primeira proposta. Vamos na segunda proposta. A segunda proposta diz que é o seguinte, vou usar a mesma fórmula, tá bom? Então, vou colocar 1.200, opa, aqui é os juros, então, deixa eu apagar aqui. Então, vai entrar 432 aqui. 432, que é igual a 1.200, que é o capital agora, vezes I vezes 6. Tá bom? Fazendo a continha que a gente tem aí, 1.200 vezes 6 vai dar o equivalente a 7.200. Então, 432, 7.200 vezes I. Aí agora eu vou dividir 432 dividido por 7.200. Por coincidência, deu o mesmo resultado, 0,06, que é a mesma coisa que 6%. Né? Se a gente observar, as duas propostas, ela tem exatamente 6%. Ah, professor, foi sem querer que aconteceu isso? Não, foi propositalmente mesmo. Eu coloquei as duas situações que são capitais diferentes, tempos diferentes, gerando juros diferentes, mas com a mesma taxa mensal. Tá bom? Essa mesma taxa percentual mensal é a mesma. Só que das duas, eu pergunto a vocês, qual das duas, deixa nos comentários aí, qual das duas você acha que é mais vantajosa? Tá bom? Deixa nos comentários agora. Né? Bota pausa no vídeo, vai lá, deixa nos comentários qual dessas propostas você acha mais vantajosa e por quê, e vamos discutir lá o porquê. Vou dar agora a minha opinião para você. Então, esse vídeo aí, agora eu acredito que você já comentou lá, né? Já deixou seu comentário referente a isso aí e retornou, que é a magia, né? Da tecnologia e das videoaulas. Então, você chegou aqui de volta e quer ver qual foi dessas propostas? Na minha opinião, as duas possuem 6%, porém, a proposta 2, ela é mais econômica que a proposta 3. Vou voltar só o slide um pouquinho e mostrar a você o motivo disso aí. Né? O porquê dessa proposta 2 ser mais vantajosa. Né? Ela é mais vantajosa pela seguinte situação. Primeira coisa, né, que em menos tempo eu vou finalizar ali o meu investimento. Mesmo tendo uma taxa percentual da mesma. E ela, querendo ou não, mesmo sendo em menos tempo, a quantidade de juros gerada, que aqui é onde está o ponto forte, a quantidade de juros que foi gerado
ela é bem menor do que a quantidade de juros que foi gerada na proposta 3. Então, na minha opinião, a proposta 2 ela é mais vantajosa financeiramente falando, mesmo as duas, ambas, possuírem a mesma taxa percentual. Beleza? Vamos lá, continuando. Né? E ao mesmo tempo, obrigado pelos comentários aí, acredito que deixaram seus comentários, sua marquinha aí. Vamos falar agora de juros compostos. Juros compostos é considerado uma verdadeira bola de neve. Por quê? Como é um juros que praticamente ele é acumulativo e o seu capital ele é variado, quando a gente aplica qualquer coisa a juros compostos, acaba que essa aplicação ela se torna realmente uma bola de neve, uma aplicação enorme. Essa aplicação ela cresce na medida que a gente for aplicando os juros compostos. A formulazinha inicial para se encontrar o J em juros compostos é a mesma, não muda. É o famoso J-CIT. Você só precisa saber que o capital aqui, esse cara que eu vou destacar aqui de amarelo aqui, ó, esse cara aqui, ele é variável, tá bom? Ele varia de acordo com os passos a seguir. A fórmula do montante já é diferente da do juros simples, né? O montante, se você observar aí, ele agora tem M igual a C vezes 1 mais I. Observa que a juros simples, o T ele vinha dentro desse parêntese multiplicando a taxa. Só você voltar aqui, ó, você ia ver. Deixa eu voltar aqui. Ó, o T ele vinha dentro multiplicando a taxa de juros. Já no juros compostos, o T ele sai para fora do parênteses e vem como expoente. E quando ele surge, algumas coisas são importantes você saber. Né? Porque vai ser necessário, deixa eu colocar a tela branca aqui, ó, vai ser necessário a gente lembrar de algumas propriedades. Pode acontecer da gente precisar lembrar dessa propriedade de logaritmo, caso apareça, né? Que é uma propriedade em que, se eu tenho um logaritmo de uma potência, eu jogo o expoente para cá, multiplicando. Então, vai ficar B vezes log de A. Posso também usar essa outra propriedade, A vezes B. Isso é a mesma coisa que o log de A somado com log de B. E essa outra propriedade, A sobre B, que é a mesma coisa de log de A menos log de B. Também existe essa última propriedade, que é bom vocês terem em mente, né? É interessante que você saiba dessa propriedade, é que se você tiver um log em que as bases são iguais, isso aqui equivale a 1. Bom? Então, as bases forem iguais, equivale a 1. Tranquilo? Então, é bem interessante que a gente saiba disso aí, para você compreender nessas propriedades. Isso vai ajudar bastante, principalmente em juros compostos. Vamos lá, continuando. Acredito que a gente vai chegar nos exercícios, né? Então agora a gente chega naquele momento, né? E você deve estar se perguntando: ô professor, é só isso mesmo? A teoria é só aquilo? Sim. Existe bem mais coisas da matemática financeira que agora, nesse momento, não convém um caso. Recomendo que você possa pegar apostilas de matemática financeira para quem for seguir concurso público, algo do tipo, né? Então, você pode pegar apostilas e livros e ampliar um pouco mais do seu conhecimento, não se restringir somente a essa situação. O que eu mostrei a vocês foi uma teoria que é suficiente para você responder várias questões, vamos dizer aí 99% das questões que envolvem esse conteúdo, que envolve matemática financeira. Outra coisa importante que eu esqueci de falar é que quando você estiver calculando, então quando você estiver fazendo cálculos, deixa eu aparecer um pouco maior aqui para vocês aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Quando você estiver fazendo seus cálculos da matemática financeira e, por exemplo, numa questão aparecer a taxa de juros ao mês e o ano, ou por exemplo, o tempo equivalente ao ano. Veja que eu tenho taxa de juros ao mês e tempo ao ano. Professor, então eu vou converter a taxa de juros de mês para ano, porque vai ser mais fácil que a gente vai trabalhar com números pequenos. Não se engane, tá bom? Quando a gente vai transformar ou fazer uma equivalência, né,
da taxa de juros é mais complicado do que você converter o tempo. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma taxa de juros 2% ao mês e eu quero aplicar, né, fazer a aplicação dessa taxa de juros em 2 anos. Vê se não é mais rápido. Um ano eu sei que tem 12 meses. Então, 2 anos eu vou ter o dobro disso aí. O dobro de 12 é 24. Então, logicamente, você consegue transformar o tempo com mais facilidade. Isso acontece também ao contrário, né? Então, você consegue fazer uma mudança, né, de tempo, dessa parte do tempo equivalente do que na taxa de juros. Você ia ter mais trabalho. Ok? Você pode pesquisar na internet, tem vários vídeos aí como transformar taxas de juros equivalentes. Pode pesquisar aí que você vai ver que vai preferir fazer o que eu estou repassando para vocês. Então vamos voltar aí para as questões. Vamos fazer aí essas questões conceituais. Trouxe 3 questões conceituais em que eu tirei as alternativas, tá bom? E deixei somente o enunciado para a gente trabalhar realmente a matemática financeira aí bem trabalhadinha. E coloquei 2 questões vestibulares com a alternativa direitinho para a gente treinar. Nesse momento você põe pausa no vídeo, tenta responder com tudo que a gente viu e ao terminar de responder, volta para o vídeo e vê a solução. A mesma coisa para a segunda questão, terceira, quarta, quinta e por aí vai. Tá bom? Então você vai fazer esse detalhe aí. Então vamos que vamos. Claudiana aplicou R$ 900 com taxa de 6% ao ano durante 5 anos no sistema de juros simples. Ao término desta aplicação, quanto ela receberá de juros? Então vai lá, JC, JC vezes I vezes T. J é o que ela está querendo, C foi R$ 900. O I é a taxa de juros, 6% ao ano. Então eu vou escrever aqui 0,06. E o T, né, que é o tempo, também já está em ano. Então vou escrever aqui 5 anos. Tá bom? Então a gente consegue fazer essa continha aí. Aí agora é só multiplicar. Bom, agora é só fazer a multiplicação. 900 vezes 0,06 vezes 5. Vai dar um resultado de R$ 270 de juros. Aí ele pergunta qual o montante total resgatado. Então, o M é igual a capital mais juros. Então, só vou pegar aqui, 900 mais 270. Então, 900 mais 270 vai dar o valor de R$ 1.170. Beleza? Facinho, facinho. Uma aguinha, só para a gente aplicar realmente as fórmulas. Vamos para a questão 2. Na questão 2 diz o seguinte: Clara aplicou certa quantia pelo prazo fixo de 48 meses, com taxa fixa de 2% ao ano, e obteve um juro de R$ 88 no regime de juros simples. Qual foi a quantia aplicada por Clara? Nessa questão ele quer saber o capital. A fórmula, professor, é a mesma. J igual a C vezes I vezes T. J foi R$ 88 de juros. Capital é o que ela quer saber aí, o que a questão está querendo saber. O I, 2% ao ano. Então dá 0,02. E o tempo, vê aquela situação que eu disse a vocês. O tempo aqui está em meses. E a taxa está em ano. Então, ao invés de a gente converter a taxa de juros para meses, eu recomendo que a gente converta só no tempo, mexa só no tempo. Então, eu vou pegar 48 meses. Como eu sei que um ano tem 12 meses, então eu vou pegar 48 e dividir por 12, que dá o total de 4 anos. Então, temos aí 4 anos. Fazendo a continha aqui, 88. C vezes 0,02 dá 0,8, né? Então, 0,02 vezes 4 dá 0,08. Para finalizar, C vai ser igual a 88 dividido por 0,08. Tá bom? Então é só fazer essa divisão aí e a gente vai obter o resultado. Então o capital que ela aplicou foi de R$ 1.100. Beleza? Tranquilo?
Vamos para a questão 3, tá bom? Ó, pessoal, eu estou acreditando que vocês estão pausando esse vídeo e dando continuidade depois, assim que você resolve aí a questão. Vamos lá, pergunta. O que é mais vantajoso? Aplicar R$50 com taxa mensal de 3,5% ao mês durante 6 meses ou aplicar R$30 com taxa mensal de 3% durante 2 anos, ambas no regime de juros simples. Então, o que será mais vantajoso? Deixa no chat aí. Quem está assistindo aí ao vivo, aí, deixa no chat o que é que vocês acham aí. Quando vocês vão respondendo, a gente vai resolver aqui agora. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular as duas aplicações e vamos tentar entender. É parecido com aquilo que a gente fez, proposta 1 e proposta 2. Tá bom? Então é parecido com aquele ali. A gente vai olhar para os juros, o J. Então vai lá, o cara está dizendo ali que aplica R$50 com taxa mensal de 3,5 durante 6 meses. Então J é igual a C vezes I vezes T. Isso é o J1. Temos aqui o J2 que é igual a C vezes I vezes T. O J1, o capital é R$50. A taxa de juros 3,5, que é a mesma coisa que 0,035. E o tempo é 6. No J2, o capital é 30. A taxa de juros é 3%, que é a mesma coisa que 0,03. E o tempo, né, o T aqui, é 2 anos. Como é uma taxa mensal, então eu vou converter esse tempo aqui. Vou escrever 2 anos em meses. Cada ano tem 12 meses. Então, no caso aí, como são 2 anos, 24 meses. Agora é só fazer a continha. 50 vezes 0,035 vezes 6, iremos ter o valor de 10,5 de juros. R$10,50 de juros. E agora aqui 30 vezes 0,03 vezes 24, a gente vai ter de juros 21,6. Observando para as duas respostas, a gente vai usar o mesmo conceito que a gente fez lá naquele exemplo que eu dei a vocês da proposta 2 e 3. Claro que é bem mais vantajoso, né? Vantajoso quando se fala, ter uma aplicação, eu vou ter um rendimento maior do meu dinheiro, onde? Aí a gente vai ver o montante. Nessa primeira situação, era R$50 mais 10,50, gerou um valor de R$60,50. Já nessa situação, ou seja, aqui é o M1, agora a gente está no M2, é 30 mais 21,6. Isso dá o resultado de 51,6. Quem é maior? Quem deu mais dinheiro? Óbvio que é esse valor aqui. Tá bom? Então, óbvio que essa é a mais vantajosa. Em pouco tempo, tá bom? Eu consegui ter um investimento, um retorno maior, mesmo a taxa tendo uma diferença aí só de 0,5%. Vamos agora fazer as questões de vestibular. Mesmo esquema que as questões anteriores. Quando eu colocar a questão na tela, põe pausa nesse vídeo, vai resolver e depois volta. Vamos lá, a questão diz o seguinte: um pai abriu uma conta poupança para seu filho e depositou nela R$100. O filho disse que deixaria esse dinheiro na poupança a uma taxa fixa de 1% ao mês, a juros compostos, até que tivesse o dobro dessa quantia. Considerando que ele não fará outro depósito no período, o número de meses necessário para receber essa quantia em dobro é D. Então, observa. Ele disse que era o seguinte, que ele abriu a conta poupança, depositou nela R$100, foi o valor que ele fez como depósito. Depois, ele deixou lá na poupança, nessa taxa de juros. Como foi a juros compostos, ele falou no finalzinho aqui, que ele vai querer um montante. É necessário para receber essa quantia em dobro. Tá bom? Então ele deixou aí até que tivesse, aqui, de novo, o dobro dessa quantia. Então vai lá, era R$100, então o montante é o dobro de 100. Qual o dobro de 100? 200. Então a gente vai aplicar nessa formazinha aqui, C 1 mais I elevado a T.
O montante é 200, o capital é 100. 1 mais I, quem é a taxa de juros? É 1%, então vai ficar aqui 0,01 elevado a T. Ele quer saber o tempo, né? Então, qual o período que tem aí. Vai lá, como a taxa é ao mês, então a gente vai descobrir esse tempo ao mês. Aí vai lá, corto logo esse zero com esse zero, ó, posso cortar e vai ficar 2, que é igual a 1 vezes isso aqui, vai dar isso aqui, ó. 1 mais 0,1 dá 1,01 elevado a T. Nessa situação, a gente não consegue sair do canto. A única forma de resolver isso aí vai ser apelar para esse cara aqui, porque foi dado na questão. Use log de 1,01 na base 2. Então eu tenho que fazer aparecer esse log na base 2 aqui para ficar tudo igualzinho. Então eu faço aparecer, é só colocar, ó, log de 2 na base 2, que é igual a log de 1,01 elevado a t na base 2. Então eu coloco em ambos os lados. Eu vou deixar até destacado. Ah, professor, isso pode? Pode sim. Você pode fazer. Você pode tanto colocar os dois, como pode retirar os dois na hora que você quiser. Só não pode tirar um só ou colocar somente um. Tá bom? Tem que ser nos dois membros, você pode colocar. Quando eu faço isso, agora eu vou apelar para as propriedades que a gente viu lá antes de começar as questões. Eu dei o exemplo para vocês das propriedades. Duas delas a gente tem aqui. Tem uma que é quando a base do logaritmando e o logaritmando são iguais, então significa que isso é 1. Então já coloco aqui, é 1. E a outra propriedade é pegar o t, esse t aqui, esse cara aqui, e jogar para frente multiplicando. Então vai ficar t que multiplica o log de 1,01 na base 2. Aí 1 é igual a t. Quanto é que mede log de 1,01 na base 2? 0,014. Então, 0,014. Aí, agora a gente vai ter t, que é igual a 0,014, ou melhor, 1 dividido por 0,014. Então, t vai ser igual a 1 dividido por 0,014. Isso vai nos dar um resultado de 71,4. Tá bom? Então, esse é o tempo aí necessário para que isso aconteça. Qual o valor mais próximo para a gente aqui? 72. Então, em 72 meses, ele já vai ter um valor correspondente, até superior, da quantia dobrada do montante. Tá bom? Se ele deixar nessa taxa de juros. Ok? Vamos lá, dúvidas? É só deixar nos comentários. Vamos para a questão 2, última questão aí do nosso vídeo, para a aula não ficar tão longa, tão escassa aí, que dá para vocês desenrolar. Ó, logo de cara eu já percebo que a gente vai usar logaritmo. Por quê, professor? Porque ele já foi dando aqui no enunciado. E enunciado de questão de matemática não gosta de dar nada assim de uma hora para outra. Então a gente vai usar logaritmo aí de algum jeito. Vamos lá. Ao se aposentar aos 65 anos, um trabalhador recebeu seu fundo de garantia no valor de R$50 mil e resolveu deixá-lo em uma aplicação bancária, rendendo juros de 4% ao ano, até obter um saldo de R$100 mil. Se esse rendimento de 4% ao ano não mudar ao longo dos anos, o trabalhador atingirá seu objetivo após X anos, ou seja, após quanto tempo? Então o objetivo dele é chegar no montante de R$100 mil. A fórmula que a gente vai usar é a mesma da questão anterior. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a t. Mesma fórmula. O montante é 100 mil. O capital é 50 mil. E a taxa de juros é de 4% ao ano, então 0,04 elevado a t, que é o que a gente está procurando, igual a questão anterior, né? Vamos logo, ó. Corta esses 4 zeros aqui, aí ficou 10 igual a 5 vezes 1 mais 0,4 dá 1,04 elevado a t. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, 2 vem para cá, fica 1,04 elevado a t. Aí agora, ó, mais uma vez, chegamos numa situação que eu tenho que usar log. Então, vou ter que usar log. Vixe, que eu comi a página todinha aqui. Né? Ó,
vou ter que usar logaritmo. Então, vou botar log de um lado, log de 2. Aí, primeiro eu verifico. No dado, ele deu o log que base. Ó, não tem nenhuma base aparecendo, então significa que é base 10. Aí, a gente coloca log de 2, que é igual ao log de 1,04 elevado a t. Aí, mesma propriedade, só que aqui ele já deu, ó, log de 2, 0,301. E log de 1,04, ó, vem o t multiplicando, e eu vou pegar o log de 1,04, ó, esse t vem para frente multiplicando, e o log de 1,04 ele deu 0,017. Então, t vai ser igual, aí agora é só fazer o cálculozinho, 0,301 dividido por 0,017. Isso vai dar um valor de 17,7. Né? Então, esse valor aí, nosso resultado, é aproximadamente, né? Aproximadamente aí 18. Resposta, letra C de casa. Beleza, galera? Tudo firme? Então, galera, deixa eu reduzir aqui um pouquinho o slide, aparecer para vocês rapidinho. Se você gostou da aula, não esqueça, olha, coloquei uma questão extra, que bom, já ia sair, mas coloquei uma questão extra, vamos fazê-la, vamos fazê-la aí e aproveitar, tá bom? Mas não esqueça de nesse cantinho, é aqui, nesse cantinho aqui, né, não esquece de se inscrever, tá bom? Dá o teu like maroto, por favor, ajuda o canal, compartilha, ajuda quem está precisando também desses conteúdos para que eu chegue até eles, até a casa de cada um deles, tá bom? Vai lá, o montante acumulado em 8 trimestres, a partir de uma aplicação inicial de R$20.000 a uma taxa de 3% ao mês, no regime de juros compostos, né? Deixa eu ampliar aí o slide para você. Ampliar o slide aí. Então vamos ver aí qual o regime de juros será. No regime de juros compostos será em reais. Então ele quer o montante, mesma fórmula anterior. C multiplica 1 mais I elevado a T. Então vai lá, o montante é o que ele quer. Capital, R$20.000. 1 mais 0,03 é o mês. E o tempo, 8 trimestres. Significa que eu tenho a cada trimestre, o nome trimestre, então significa que eu tenho 3 meses. Se eu tenho 8 trimestres, então 8 vezes 3 vai dar 24. Então eu passo a ter 24 meses. M igual a 20.000, que multiplica 1,03. Deixa eu apagar aqui. Elevado a 24. Pronto. Aí você vai ter que calcular esse 1,03, né? 1,03. Você vai calcular aí elevado a alguma coisa. Tá bom? Então, elevado a 24. Você vai ter o resultado aí de aproximadamente 2, alguma coisa. Vai ser seu único trabalho. Multiplicado por 20.000. Então, você vai chegar num montante aí aproximadamente a 40.647,84. Então, esse é um valor aproximado aí que você vai chegar ao responder essa questão, tá bom? Tendo como resposta aí a letra E. Beleza? Agora eu acho que finalizou mesmo. Foi um presente para vocês aí. Acho que agora a gente finalizou, né? Vamos ficar por aqui. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Que Deus abençoe durante essa semana maravilhosa. Nada melhor do que começar essa primeira segunda-feira de julho com uma aulinha de matemática gostosa para vocês, né? Que Deus abençoe vocês imensamente. Obrigado pela atenção, galera. Não esquece de dar o teu like e até a próxima. Tchau, tchau!